A gente tá caminhando pelas ruazinhas aqui em volta da Nakano Broadway e tem vários izakayas, vários bares e tá bem movimentado. A questão é que os lugares são super pequenininhos e muitos não tem cardápio em inglês, não tem imagem nos cardápios. Muitos cardápios são até bem superficiais assim, porque a galera local já sabe o que pedir, sabe? A gente vai parar pra comer um lamen num lugar chamado Kamukura, que é uma rede que tem pelo país inteiro. E aqui você pede no totem, o que é muito bom porque daí a gente coloca ali em inglês e consegue entender o que a gente tá pedindo, fica mais fácil. E eles entregam uns papeizinhos assim, ó. E cada papelzinho significa uma das coisas que você pediu. Então tem os valores ali e aí você entrega o papelzinho e recebe o seu pedido. E aqui a gente pode fazer o pagamento com o nosso cartão da Nomad. Mas mesmo em lugares que não aceitam cartão, o que acaba sendo relativamente comum aqui no Japão, a gente continua tendo a Nomad como a melhor opção de levar dinheiro em viagens. Porque com o cartão da Nomad a gente pode sacar nos caixas eletrônicos locais, não precisa ficar procurando casa de câmbio, carregando dinheiro em espécie de um país para o outro. E os 2 primeiros saques no mês são gratuitos, então você não precisa se preocupar com taxas na hora de fazer saque também. A Nomad é uma conta internacional aceita mundialmente. Com documento brasileiro você já abre sua conta em dólar e acompanhou a gente já por diversos continentes, por diversos países, facilitando muito a nossa vida durante as viagens. E seja porque você vai viajar ou porque você quer fazer uma reserva em dólar, aproveitando agora que o dólar tá em baixa, abra agora mesmo sua conta da Nomad usando o cupom LEOIFAB. Na hora que você abre a conta vai ter o campo lá, código de convidado, e aí você já insere ali LEOIFAB. Você ganha até $20 de cashback na primeira transação que fizer no aplicativo. Lembrando que você tem até 15 dias para fazer essa primeira transação e garantir o cashback. Abrir a conta na Nomad é de graça, o dólar tá em baixa e você ainda pode ganhar cashback. Então aproveita e abre agora mesmo sua conta na Nomad. E é interessante que essas máquinas, elas aceitam dinheiro, aceitam cartão, aceitam alguns tipos de cartão ali. E é um reflexo desse negócio de você não precisar interagir muito com as pessoas. Se olhar lá dentro, os espaços são todos individuais. Você não precisa falar com ninguém para pedir, para pagar, e lá dentro você pode viver o seu próprio mundinho. Ele já trouxe aqui, a gente pediu coca. Não é muito comum ter bebidas, sucos, chás, não é uma coisa tão comum. Quando tem, geralmente vai ser cerveja, alguma outra opção de bebida alcoólica. Aqui tinha um whisky sour e coca. E nem é sempre que vai ter coca nos lugares, mas a gente chega e eles já trazem aqui um copo de água. O rapaz trouxe a gente pra mesa já com a água na mão. Ele viu 2 pessoas entrando, pegou 2 copos e já veio trazendo. E aí ele pegou aqui os 2 bilhetinhos e deixou os outros bilhetes aqui. Eu ia comentar, você lembra quando a gente veio pela primeira vez pro Japão, antes da pandemia, que a gente usava um cartão, olha só a treta que era quando não tinha Nomad. E agora, usando o documento brasileiro, você abre ali a conta em dólar, pode usar na versão digital, pode abrir quando já tá viajando, inclusive. Abrir quando já tá viajando, já sair usando na versão digital. É de graça pra você receber o cartão em casa, dependendo do nível do Nomad Pass que você for, ou você pode imprimir no aeroporto de Guarulhos quando estiver indo pra sua viagem. Coisa que, quando a gente veio, era outra história. A gente fez uma conta num banco que agora eu acho que nem sei se funciona mais, se existe mais, chamado N26. E aí, como é que a gente fez? Eles não aceitavam brasileiros, eles não aceitavam endereço brasileiro para receber, para abrir a conta e tal. Então, a gente usou uma direcionadora em Portugal, a gente pegou o endereço deles, abriu a conta, usando daí o documento do Léo e tal, o passaporte, e aí eles mandaram para essa direcionadora, que eles podiam inclusive ter roubado o cartão e roubado o dinheiro, porque você tinha que colocar saldo, e aí eles mandavam o cartão pro nosso endereço no Brasil. Só que em questão, assim, de umas 2 semanas depois que a gente abriu a conta, eles já pararam de aceitar o documento brasileiro. Tinha que ser um documento também europeu para você poder abrir a conta, não só o endereço. Mas aí a gente tinha esse cartão e aí era um saco, porque tipo, você tinha que ficar fazendo... a gente tinha que transferir, acho que tipo, umas 2 transações a gente fazia para daí conseguir sacar. Tinha lugar que não aceitava o cartão, a gente tinha que ficar o tempo todo procurando lugar para sacar, a gente pagava taxa para fazer saque, dependendo do que era. Era um negócio, assim, sempre muito burocrático. E a gente tinha um cartão pros 2, que daí pagava taxa, pagava a mensalidade do cartão e tal. Hoje em dia... muito mais prático. É outra vida, né? E eu me lembrei quando a gente tava falando agora, porque foi especificamente no Japão que a gente usou a primeira vez. Tem muita gente que pergunta se a gente usa o mesmo cartão ou se cada um tem o seu cartão. Cada um tem o seu. Você não paga pra abrir conta na Nomad, entendeu? Por que não cada um ter o seu? Chegou aqui o nosso lamen e ele tem um caldo bem escuro e bastante gordura. Isso é uma característica muito comum. A gente vê assim, tem bastante gordura no preparo. E o porco, o chashu, ele é fatiado bem fininho, mas também ele tem bastante gordura. Então, quem não gosta de texturas moles, assim como eu, tem problema com textura, gordura, assim, eu acabo tirando isso pra comer, mas é um caldo muito saboroso. É bonito, né? Caldo assim, claro. E esse aqui, eles servem com bastante acelga. E a gente já mostrou pra vocês o Ichiran em outros vídeos aqui no Japão e inclusive acho que até em Hong Kong, né? A gente mostrou no Ichiran. E aí a base de cada um acaba mudando um pouco. Esse aqui ele realmente é bem mais clarinho, assim, do que o do Ichiran, por exemplo. Ele é mais fino, né? Mas é super saboroso. E ele tem bastante gosto de porco, né? Ah, é um caldo com cheiro sabor também. bem forte de porco. E esse aqui, por exemplo, ele tem também bastante repolho.
Então, uma coisa que o do Ichiran também não tem. É só o macarrão, o chachu e os temperos ali do caldo, né? Um pouquinho de cebolinha verde e tal. Esse aqui não, esse aqui ele tem mais coisas dentro. Então, se você estiver por aqui, prove, entendeu? Prove vários ramens diferentes, principalmente se você gostar de macarrão, porque o sabor muda bastante um pro outro. Sabe o que é a selga, né? É a selga? Não é repolho, é a selga. Ops. Eu tinha falado antes. Ó, é o miso, que é um caldo mais espesso, intenso e amanteigado. O miso é do Ichiran, certo? Que é o do Ichiran. E esse aqui é o tonkotsu, que é um caldo de ossos de porco cozido por muitas horas até ficar branco e cremoso. Também não é esse. Esse é o shio, talvez, baseado em sal, geralmente mais delicado. E tem um que é de shoyu também. Mas realmente ele é mais delicado, apesar de que ele tem um sabor forte de porco, né? Esse aqui lembra mais uma sopa. Inclusive, tá escrito aqui no prato, sopa com macarrão. Lembra mas tem mais mais a sensação, assim, de estar comendo uma sopinha, sabe? De um dia frio, assim, de uma noite de inverno. Quem me conhece sabe que eu como sopa no verão, no inverno, meio-dia, de noite, tanto faz. Eu não sou muito fã de sopa, confesso, mas um ramen bem feito. Assim, um ramen bem feito, e a Fabi também faz um caldo verde, que é muito gostoso também. Tem inclusive no livro de receitas, então se você não tem e gostaria de aprender receitas diferentes para fazer em casa, vai deixar o QR Code para você ler também. É isso sim, lembra a infância, sabe? E o meu avô, pai do meu pai, ele fazia uma sopa, só que era com caldo de galinha, não era com caldo de porco, mas que era assim, bem ralinho o líquido, assim, a água da sopa, sabe? E aí era só o macarrão, esse caldo com gosto de frango, então acaba lembrando um pouco isso, assim. Só pra corrigir, o ramen do Ichiran, ele é o tonkotsu ramen, e aqui ele é o chamado oishi ramen, que é um prato assinatura deles. Inclusive, ele é mais escrito como um ramen mais assim, suave e mais tranquilo, assim, pra comer. Então, se for o seu primeiro, talvez seja uma boa opção, porque o do Ichiran, ele já é um sabor mais forte. Mais apimentado. Mais apimentado. Por mais que você escolha menos coisas, assim, o caldo já é um caldo mais forte, tem sabor mais forte. E esse aqui já lembra mais uma sopa. Outra rede grande que tem aqui é o Ippudo. Também é um caldo gostoso, mas também é um pouco mais forte. Eu acho que assim. Você vai evoluindo, assim, sabe? Acho que esse aqui é um pouquinho mais suave pra quem não tá acostumado, ou nunca comeu, ou não sabe se vai gostar. Aí o Ichiran é um intermediário e o Ippudo um pouquinho mais complexo de sabores. Muito Masterchef. Falando em redes, né? Porque obviamente você vai comer lamens incríveis em vários lugares e cada lugar tem o seu prato assinatura. Então, os lugares menores e tal. Tô falando das redes porque, no fim, é uma coisa fácil e relativamente acessível para quem tá vindo fazer turismo.